Pronto. Pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um encontro da nossa disciplina Análise e Projeto de Sistemas Orientados a Objetos. Hoje, a nossa discussão estará pautada em se discutir sobre a seleção e gerenciamento de projetos, certo? E aí eu dividi essa discussão em duas partes, então, neste momento vocês aí verão a primeira parte desta discussão. Certo? Então, já para introduzir, como eu sempre gosto de fazer, trago alguns pontos iniciais sobre essa temática e aos poucos a gente vai chegando ao núcleo do que eu quero falar, certo? Então, como a nossa disciplina ela está mais pautada, pelo menos é o que eu estou pautando, ela tá mais direcionada a inserir vocês no universo de desenvolvimento de software, digamos assim, e fazê-los enxergarem o papel de atuação de um analista de sistemas, então é necessário sempre fazer alusão a como as coisas elas funcionam na verdade, certo? Então, acho que grande parte aqui dessa pequena turma neste momento já deve imaginar que a maioria dos departamentos de TI recebe a demanda de projetos que supera a sua capacidade de atendê-los. Isso é algo bem comum, certo? E que acontece aí em grande parte das empresas aí de desenvolvimento de software, certo? Há uma grande demanda de projetos e poucos profissionais, digamos assim, para poder atender a toda essa demanda, certo? E nos últimos anos, essa demanda que por si só já era enorme, só tendeu a aumentar, porque o crescimento das aplicações comerciais explodiu nos últimos anos, em especial nos últimos 10 anos, que é o que cita esse tópico. A tecnologia teve um impacto ainda maior na área comercial, certo? Então, notou-se a importância desses softwares e tudo isso fez crescer aí a demanda por sistemas comerciais. E olha só como fica meio que contraditório esse boom das aplicações comerciais com esse terceiro tópico que eu trouxe no slide. Uma pesquisa de um importante centro de pesquisa, certo, na área da tecnologia, descobriu que cerca de 2 a 15% dos projetos atendidos pelos departamentos de TI não são estratégicos para os negócios. E ter coisas assim desenvolvidas no âmbito da empresa que não são estratégicas para ela é ruim, certo? Porque ela vai estar meio que desenvolvendo produtos que podem não vir ter tanta utilidade em questão da empresa, certo? E também pode não alavancar os seus negócios, digamos assim, trazer a visibilidade que ela almeja, certo? E dentro aí do mundo dos negócios, é preciso priorizar, selecionar e gerenciar todo esse portfólio de projetos que estão sendo desenvolvidos, certo? Cada empresa meio que tem as suas áreas de atuação específicas, digamos assim, certo? E aí, se ela faz algo que foge da sua área de atuação, então isso pode não ser tão estratégico para o negócio, certo? Pode não ser algo que vai trazer o retorno aí almejado, certo? Então é sempre importante que na seleção desses projetos que entrarão em desenvolvimento na empresa, que eles passem por esse processo de priorização, seleção e gerenciamento, certo? E aí o que ocorre? Como as coisas, na verdade, têm acontecido há algum tempinho atrás e talvez ainda se repitam nos dias atuais, eu arrisco dizer, certo? Os departamentos de TI eles têm selecionado projetos de três formas diferentes. A primeira delas é o First In, First Out, que é o nosso famoso FIFO, ou a nossa estrutura de dados aí, fila, certo? O primeiro que chega, o primeiro que sai, certo? A nossa filinha indiana, digamos assim. Por influência política, ou seja, influência aí dos superiores que acabam pegando esses projetos e implementando
dentro da empresa e também por insistência de terceiros, certo? Às vezes a influência de terceiros acaba tendo aí impacto na seleção desses projetos, certo? E aí já entra o primeiro questionamento que eu quero aqui fazer para vocês, pessoal. Qual é o problema proveniente dessas formas de seleção de projetos? Vejam que nós aqui não temos uma categorização, digamos assim, certo? A gente só está meio que recebendo os projetos e aí trabalhando com eles de forma numa fila, certo? Ou por influência política ou por insistência de terceiros. E aí alguém aqui na turma consegue imaginar qual é o problema proveniente dessas formas de seleção de projetos? Responda aí rapidinho no chat, se alguém tiver uma noção disso. Você, Cláudio, tem Cláudio, Ana Caroline, Josiane, Igor? Alguém faz alguma noção de qual seria esse problema proveniente? Os dois últimos podem ter relação. Isso. É um dos problemas, certo? É um dos problemas, porque aqui tá tendo essa influência pessoal, certo? A influência política e a insistência de terceiros. É um bom ponto de observação. Mas ele não se enquadra meio que nesse primeiro, first in, first out, em que nós meio que estamos recebendo estamos recebendo, na verdade, tudo que vier para a empresa para ser desenvolvido, e aí ele está só sendo meio que organizado em uma fila, para que o primeiro que chegou seja o primeiro a ser desenvolvido e o segundo seja o segundo e por aí vai, certo? Eu já vou dar logo a resposta, é que qualquer tipo de projeto é aceito. Notem que nós não temos um critério de aceitação. Por quê? Veja só, deixa eu voltar aqui novamente. Todos os projetos que estão chegando estão sendo desenvolvidos na empresa. Está tendo influência política, certo? E aí, na maioria das vezes, essa influência política vem por parte aí dos patrocinadores que acabam tendo esse poder de influência, certo? E aí influenciando drasticamente na tomada de decisões dos projetos que serão desenvolvidos e também por insistência de terceiros, outras pessoas, outros stakeholders ou outras influências aí relevantes ao âmbito aí da empresa, desse departamento de TI, que acaba também prejudicando a visão estratégica desse departamento, certo? Isso, Cláudio. Questão de FIFA, a regra de prioridade não é aplicável. De fato, ó, pronto, Cláudio já identificou outro problema, certo? Às vezes, alguns projetos eles podem ter certas prioridades, a prioridades em sentido de tempo, e prioridades em sentido de grau de dificuldade desse projeto, enfim, certo? E aí, se a gente está só aplicando first in, first out, é o nosso FIFO, então a gente não está priorizando esses projetos. Então, mais uma observação muito sagaz aí do Cláudio, certo? Que entra dentro dessa resposta aqui que eu dou para vocês, dessa observação, na verdade, em que qualquer tipo de projeto é aceito. E aí, na visão estratégica desse departamento, isso pode meio que ser ruim, certo? A gente sempre está pautando aqui a nossa disciplina com essa visão voltada ao mundo dos negócios, beleza? E aí agora eu quero ouvir a opinião de vocês, pessoal. Vocês concordam ou discordam que aceitar todo e qualquer tipo de projeto, na verdade, o que vocês acham, né? Aceitar todo e qualquer tipo de projeto é bom ou ruim para uma empresa? O que vocês pensam a respeito disso? Aí, só, ruim, ruim. Aí, ruim para Josiane, para Ana Caroline. Aí, o Cláudio, depende. Por que você acha que depende, Cláudio? Você tem uma empresa, certo? Você está aceitando. Se a minha empresa tivesse a ponte falir, eu aceitava qualquer coisa. Então, realmente tem isso, certo? Às vezes as empresas, no início da sua atuação, acabam aceitando todo e qualquer tipo de projeto. Beleza, mas vamos expandir isso e aí eu vou tentar justificar a visão aí das meninas, certo? Isso, porque depende muito do interesse e do objetivo dela. De fato, é isso que eu estou pautando aqui nesse momento, Josiane. Porque as empresas, elas têm a sua área de interesse, têm a sua área de atuação, certo? Vamos pensar aqui nas empresas da nossa região. Nós temos a CIASP, temos a Evocorp, certo? A Evocorp eu não sei muito bem sobre a área de atuação dela, mas a CIASP já é mais conhecida. Ela meio que cria e gerencia
sistemas voltados à gestão pública, certo? Então, presume-se que a área de atuação dessa empresa seja esse nicho específico, softwares voltados à gestão pública, certo? Não sabemos como as coisas ali atuam, certo? Porque, claro, tem os cabeças aí da empresa e eles tomam outras decisões. Não sei se eles aceitam, se eles trabalham com outros tipos de projetos, até o momento eu não sei. Mas digamos assim que eles recebem um projeto para desenvolver o sistema na área médica, por exemplo, certo? É uma área bem pública, que é a área de atuação deles, certo? Eles podem aceitar esse projeto, tentar desenvolvê-lo, só que isso vai de contrapartida aos preceitos da empresa, aos seus objetivos e abre margem ao fracasso desse projeto. Por quê? Os programadores, toda a equipe ali já está familiarizada com a área específica dessa gestão pública. E eles vão sair da sua zona de conforto e podem discutir bastante, certo? Na minha opinião, eu também concordo com as meninas, que isso acaba sendo ruim, certo? Mas pode ter alguns pontos aí interessantes a se discutir que façam essa visão aí ser benéfica, certo? A empresa ela está tentando atingir outros nichos específicos, outras áreas de atuação, certo? É só a só questão aqui de opinião, certo? Vocês estão nesse momento assumindo o papel de analistas de sistema, então vou sempre estar pressionando vocês a pensarem dentro desse universo dos negócios, certo? Porque isso, essa decisão de aceitar um projeto com um nicho diferente, pode ser algo que vocês encontrarão lá na frente, certo? Caso, por exemplo, aí um de vocês se torne analista de sistemas lá da CIASP, e aí surja essa nova esse novo projeto com a área diferente, então vocês terão aí que pesar esses pesos e contrapesos e tomar uma decisão qualificada para isso, certo? Beleza? Deixa eu ver mais o que vocês estão falando. Tomando uma aplicação mais complexa, porque vai do conhecimento, e isso, de fato, há inúmeras variáveis que vão influenciar nessa questão, certo? Então, por isso que a gente não tem uma resposta clara. Se a empresa aceitar todo e qualquer tipo de projeto, vai ser ruim para ela. Não, não vai ser. Pode ser benéfico, como pode ser um causa aí total. Certo, pessoal? Só confirmem para mim se a minha imagem está travando, se o meu áudio está ruim, porque a Caroline perguntou aí no chat, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar. Se vocês, na verdade, estão... agora tá bom? Foi, travou, mas voltou. Pronto, perdão, perdão. Acho que a internet em casa tava. Pronto, a internet em casa tava meio instável até há pouco tempo. Então, se ficar travando, vocês me avisem, por gentileza, ok? Então, vamos lá, vamos continuar aqui com a nossa discussão. A gente já pensou a respeito, não tem uma resposta concreta para isso, se vai ser bom ou ruim aceitar todo e qualquer tipo de projeto. Vai caber a você, futuro analista de sistemas, a decidir e ponderar sobre isso. Claro, não é decisão que você vai tomar só, vai ter os próprios o próprio dono da empresa, o gerente de projeto e outros cabeças aí que irão influenciar nisso, certo? Vamos lá. Então, nos últimos anos, agora, como as coisas estão mais enquadradas, nos últimos anos, esses departamentos, essas empresas passaram a reunir informações dos projetos e mapear suas contribuições para os objetivos da empresa, certo? Então, na literatura e já fazendo essa abrangência com o cenário real, já tem-se uma maior preocupação com os objetivos da empresa, porque afinal, o que é desenvolvido, todo e qualquer projeto, carrega a marca da empresa, e a empresa não quer ser reconhecida por um projeto aí que foi um desastre, porque isso vai ser muito ruim no sentido, na verdade, do seu aspecto comercial, certo? Então, selecionar, priorizar e monitorar os resultados do projeto tornou-se um fator crítico de sucesso, principalmente quando as empresas elas aceitam coisas que não são dentro aí da sua área de atuação,
certo? Então, elas precisam entender tudo isso, todos os resultados que esses projetos trarão para decidir sobre ele, certo? Sobre a sua continuidade, sobre o seu aceite ou sobre possíveis melhorias, certo? Para não prejudicar a visibilidade da empresa, ok? E aí existem inúmeros softwares de gerenciamento de portfólios de projeto, certo? Não vou falar sobre eles, porque isso é mais competência do gerente de projetos. Como eu disse, estou só nesses pontos iniciais para depois chegar aqui no cerne da nossa discussão, certo? Então, assim, de forma bem resumida mesmo, as coisas não são tão simples quanto aparentam aqui nesse slide. Uma vez selecionado, o projeto ele vai ser gerenciado e ele perfaz duas etapas. As etapas de planejamento e controle. No planejamento, obviamente, tudo ali vai ser planejado, certo? Foi aceito o novo projeto aí na empresa. Beleza, vamos planejar a sua execução. Então, ali serão definidas metas, serão definidas etapas, tudo que esse projeto aí deve atender para a sua conclusão, certo? Em seguida, a próxima etapa, o controle. Afinal, não basta só definir essas etapas, fazer todo esse planejamento se não tiver um controle adequado, certo? E aí esse processo, esse projeto, na verdade, vai ser controlado, vai ser analisado, e aí irá ser. E aí, dessa forma, na verdade, objetiva-se que alcance o seu objetivo. Beleza? E enquanto está ocorrendo um planejamento e o controle, outras variáveis também estão em aplicação, digamos assim, a questão dos recursos financeiros alocados a esse projeto, porque esse planejamento e esse controle têm que ser feitos de forma a não ultrapassar o que foi destinado a ele, porque se ultrapassar, aí já pode acarretar em prejuízos para a empresa, certo? E também, não somente prejuízos financeiros, mas prejuízos também de tempo, certo? Se ele ultrapassar o tempo que foi estimado, vai ser algo ruim, porque vai deixar o cliente chateado, porque foi estabelecido um prazo, esse prazo não foi cumprido, vai acarretar, consequentemente, em prejuízos financeiros, porque aí o pessoal terá que se desdobrar, trabalhar em dobro para correr atrás desse atraso, certo? Então, essas duas variáveis também estão em aplicação no gerenciamento de um projeto, certo? Então, quanto o projeto ele é planejado e controlado, esses recursos, tanto financeiro como de tempo, também estão em constante análise e aplicação, certo? Beleza? E aí o gerenciamento de projetos é competência do gerente de projetos, certo? Para isso que lá na engenharia de software vocês terão uma disciplina voltada especificamente a isso para entender o papel e atuação do gerente de projetos. E aí o gerente de projetos, ele vai ter que passar por um treinamento e vai ter ao seu dispor softwares destinados a ali auxiliá-lo, certo? Entretanto, aí no universo dos negócios, as coisas não são tão simples, não são tão controláveis quanto na teoria, quanto aqui na nossa universidade, certo? Porque a gente traz situações em que conseguimos pensar a respeito, que conseguimos tomar as melhores decisões, mas lá fora, na vida real, as coisas são muito mais complexas, certo? Então, esse trabalho de se gerenciar um projeto é algo bastante complexo, certo? E olha só para vocês pensarem a respeito. O que se envolve nesse gerenciamento de projetos? Teremos aí a questão dos feriados, férias, o fato de tentar se vencer um concorrente com a proposta de baixo valor, certo? Quer fazer um sistema similar, só que a baixo custo, certo? Para se tornar o mais vantajoso, o desligamento de membros do time, enfim, outras situações aí que podem influenciar drasticamente nesse gerenciamento do projeto, certo? E aí, quando esses fatores eles estão presentes aí nesse gerenciamento do projeto, isso pode acarretar em promessa de sistemas com prazo de entrega não condizente com o necessário, certo? Então vejam só o quanto é perigoso se trabalhar com esse gerenciamento de projetos, certo? Porque você meio que está pisando em ovos, assim, fazendo uso desse termo bem popular,
para poder lidar muito bem com esses recursos, não estabelecer prazos aí que não serão alcançados, não manchar a reputação da empresa e conseguir entregar um software da maneira como o cliente esperava, certo? Beleza? Só que um fator crítico de sucesso para o gerenciamento de projetos é começar com a avaliação realista do trabalho, entender de fato o nicho, o local onde esse projeto aí será aplicado, certo? E aí, para isso, o gerente de projetos, ele tem ao seu dispor ele pode, na verdade, fazer escolha de uma metodologia de desenvolvimento de sistemas que seja adequada às características aí do projeto, certo? E aí ele pode fazer isso com base no tamanho do sistema e permitir que prazos sejam estabelecidos, que ele crie a lista de tarefas, enfim. Essa nossa aula, o cerne dela, vai ser falar sobre essas metodologias de desenvolvimento de sistemas, que já são bastante conhecidas de vocês, certo? Só que aqui a gente vai estar mais pautando para o campo aí de análise do analista de sistemas, certo? Afinal, estamos aqui na disciplina análise e projeto de sistemas orientados a objetos. Então, também entender sobre essas metodologias que têm grande aplicação lá no universo dos negócios é muito crucial para a carreira profissional de vocês. Beleza? Outra coisa que o gerente de projetos também pensa a respeito, ainda estou aqui nos pontos iniciais, certo? Outra coisa que o gerente de projetos também pensa é a questão dos recursos humanos, certo? Afinal, onde atua o gerente de projetos? Ele atua em uma empresa, certo? Empresa de desenvolvimento de software. Ele está lidando com projetos ali. E ele não carrega esses projetos todos sozinho, certo? Ele gerencia toda uma equipe. E, pessoal, uma equipe é formada por quem? Formada por profissionais de distintas áreas, de distintos campos aí de atuação. Teremos aí os nossos analistas de requisitos, os nossos programadores, os nossos designers, outros profissionais, enfim, certo? Teremos uma equipe composta por pessoas. Então, também saber administrar esses recursos humanos é algo necessário, certo? Então, ele também vai ter ao seu dispor mecanismos aí de coordenação para poder gerenciar adequadamente todas essas pessoas, certo? Inclusive, lá na disciplina que fala sobre gerente de projetos, há um livro gigantesco, se eu não estou enganado, acho que é BPMN, isso, Business Process Management, alguma coisa, certo? Gerenciamento de processos de negócios, alguma coisa que eu não me recordo muito bem do termo. E é um livro gigantesco, mas bem prazeroso de se ler, porque ele traz essa visão mais mercadológica do desenvolvimento de software, certo? Vocês aqui já estão bem maduros no curso e sabem que um sistema não é composto só por código. Há muita coisa além disso, certo? E uma dessas coisas é a questão de se saber gerenciar adequadamente, de se alocar, de destinar papéis a cada um dos componentes aí desse projeto, certo? Beleza? Ok? Então, agora, tendo falado sobre esses pontos iniciais que trouxeram essa introdução sobre o gerente de projetos, vamos falar mais precisamente sobre a etapa de seleção de um projeto, certo? Chegou um projeto lá na empresa, como a gente meio que seleciona e dá prosseguimento a ele dentro aí desse nosso departamento, certo? Então, hoje em dia, os investimentos em sistemas de informações são avaliados no contexto da totalidade do portfólio de projetos, certo? E aí, avalia-se nisso os seus custos, riscos previstos e retorno em relação a outros projetos, certo? Um portfólio de projetos nada mais é do que todos os projetos aí que a empresa já atuou e todos os projetos ali que estão ao seu dispor, e aí analisa-se tudo isso, certo? Os custos aí que serão provenientes, os riscos previstos, certo? Que já consegue se prever, afinal, como são riscos, então, na verdade, a gente meio que mensura esses riscos, mas outros aí podem surgir, podem ter passado alguns em branco, enfim, certo? E a questão dos retornos, afinal, eu acho que o retorno é o principal, porque é o que pauta todo o investimento por cima, na verdade, por trás de um software, certo? Por trás aí de um projeto.
beleza? E aí as companhias, elas priorizam as suas estratégias comerciais. E aí vamos pensar a respeito disso também. Olha só, trago aqui o exemplo de duas famosas empresas que atuam, que na verdade possuem um produto digital, certo? Que é a Spotify e a Deezer. A Spotify, vocês todos já conhecem, que é um serviço de streaming de música, e aí ele tem diferentes. Ele, na verdade, tem um sistema único, só que pautado em diferentes versões. Tem a sua aplicação, tem a sua versão web, enfim, certo? E a Deezer também. É o mesmo princípio. As duas, os dois serviços são. é, atuam aí no streaming de música, certo? E aí eu faço uma pergunta para vocês, pessoal, na opinião, certo? A estratégia comercial do Spotify é a mesma estratégia da Deezer? O que vocês acham? Qual a opinião de vocês a respeito disso? Mandei rapidinho no chat, por gentileza. Isso. Ó, a Carolina, ela já acha que não. Quem mais, pessoal? Qual a opinião? É a opinião de vocês, certo? Quero só saber como vocês enxergam isso. O Claudio disse, não pode opinar. Beleza, mas você tem alguma consideração, Cláudio? O que você imagina? Certo? Se eu colocasse, por exemplo, essa questão na prova. A estratégia comercial do Spotify é a mesma estratégia da Deezer. O que você responderia? Você não ia responder isso. Eu quero uma resposta concreta. É a sua opinião, rapaz. É a sua opinião, certo? Vamos só esperar ele responder rapidinho. Pronto, se ia dizer não. Beleza. Pensando assim, a grosso modo, a gente já imagina que não, certo? Apesar de terem um serviço bastante similar, afinal, o Spotify e o Deezer atuam no mesmo ramo, certo? As estratégias comerciais dessas empresas, elas são diferentes, certo? Cada uma delas tem a sua forma de atuar e de gerenciar o seu sistema. Porque se elas forem, olha só, imagine, se elas forem completamente iguais, isso pode caracterizar um plágio, de certa forma. E os problemas que uma delas enfrenta também serão enfrentados aí pela outra, certo? Por exemplo, os problemas que a Deezer enfrenta podem ser os mesmos problemas que a Spotify enfrentará caso ela implemente exatamente a mesma estratégia comercial. E no mundo dos negócios, você seguir a mesma estratégia comercial não vai te proporcionar destaque, porque você estará pautando a sua solução em algo aí que já é consagrado, certo? Então você não vai ter o destaque, vai ser só uma cópia e além do mais você pode aí estar cometendo um plágio bem pesado, isso não é tão interessante, certo? Então cada empresa, que é justamente esse ponto aqui, ela prioriza as suas estratégias comerciais, certo? Fazendo alusão aqui à nossa região, a CIASP tem as suas próprias estratégias comerciais, as suas próprias metodologias de desenvolvimento de software, a Evocorp também, certo? Elas também têm as suas diferentes áreas de atuação, também tem profissionais, tem diferentes departamentos, enfim, então cada uma delas tem a sua própria estratégia comercial, certo? Então aqui já respondendo, a gente já presume que não, certo? Mesmo que sejam serviços aí da mesma natureza, serviços que compartilham bastante similaridade, as empresas que estão por trás de tudo isso têm uma estratégia comercial diferente, porque afinal é essa estratégia comercial que o diferencia do seu concorrente, certo? Beleza? O foco sobre a contribuição do projeto reforça a necessidade do estudo da sua viabilidade, certo? Então, as empresas elas têm a sua própria estratégia comercial, beleza? E essa estratégia comercial, na maioria das vezes, acaba por implementar diferentes estudos de viabilidade de um projeto, certo? E esse estudo de viabilidade é o que garante que um projeto pode ou não ser selecionado, certo? E aí, vamos pensar agora a respeito disso de uma maneira mais criteriosa, na qual eu trago aqui agora uma tabelinha, certo, do material que eu estudo, que faz um reforço
desse estudo de viabilidade. Então, se em algum momento, caso vocês sigam carreira aí na área de analista de sistemas, vocês se depararem com um estudo de viabilidade de projeto, esses aqui são alguns pontos e as suas categorias, certo? Que vocês irão pensar a respeito. Então, aqui em relação ao custo, o que vocês podem se questionar? Quanto o projeto custará para a organização? Fazendo esse questionamento, já será possível ter a dimensão de quão custoso será esse projeto. E ter essa dimensão de quão custoso será ele é importante porque permite pensar a respeito da sua lucratividade, certo? Você não vai cobrar um preço pelo desenvolvimento de um software que será inferior ao seu custo, certo? Sei lá, você está cobrando 10 mil por um projeto que vai custar 15 mil. Isso é vantajoso? Não, você está no prejuízo, certo? Isso não é legal. Então, ter essa dimensão aqui do custo é algo importante dentro aí desse estudo inicial da viabilidade de um projeto, certo? Outra coisa, sobre o seu tamanho, certo? Qual o tamanho desse projeto? Quantas pessoas são necessárias para se trabalhar nele? Se é um projeto de grande magnitude, então quantos profissionais ali serão necessários? Provavelmente muitos, porque é um projeto de grande abrangência. Se é um projeto pequeno, então poucos profissionais podem ser necessários, certo? É importante também se pensar sobre isso, beleza? Porque a figura, tanto do gerente de projetos como do analista de sistemas, estará a todo momento lidando com a alocação desses recursos humanos, certo? Direcionando papéis a cada um dos integrantes aí de um determinado projeto ou de uma determinada empresa de desenvolvimento, certo? E é de fato um prejuízo show que o Cláudio falou em relação a esse segundo ponto que eu discuti agora há pouco, certo? Outra coisa aqui, vamos pensar em relação aos objetivos. Qual o objetivo desse projeto? O que se almeja com ele, certo? Tendo noção desse objetivo, consegue-se fazer uma comparação do objetivo do projeto com o objetivo da empresa, certo? E aí, se ele vai alavancar a visibilidade da empresa e vai ser algo meio que no ramo de atuação dela, então é algo bastante vantajoso. Se é algo que foge desse nicho de atuação, por exemplo, a CIASP fazendo um software para a área médica, isso tem que ser estudado com muito cuidado, porque eles estão saindo da sua zona de conforto e correm o risco de ter a reputação da empresa manchada, certo? Beleza? Ok? Outra coisa em relação à duração, certo? Quanto tempo levará esse projeto até ser concluído? Ou quanto tempo transcorrerá até ser agregado valor ao negócio? Isso também é algo importante de se pensar a respeito, certo? Não pense só no retorno financeiro. A questão de tempo, na verdade, o tempo aqui para nossa área é um dos fatores mais críticos de todos, certo? No mundo dos negócios, vocês verão que os clientes estarão a todo tempo nos vossos pés, ou nem tanto, certo? Ao menos que vocês atuem como gerente de projetos ou analista de sistemas. Mas caso vocês atuem como programador, designer, analista de requisitos, enfim, o cliente não vai estar no seu pé. Quem vai estar no seu pé ou é o analista de sistemas ou gerente de projetos, certo? Sempre falando aí, sempre, na verdade, pressionando sobre o prazo e insistindo para que as coisas sejam concluídas a tempo, certo? Então, dentro desse planejamento, as coisas têm que ser minuciosamente atendidas, senão vai fugir do controle que foi planejado e isso vai acarretar, consequentemente, em prejuízo. Beleza? Ok? Aqui, questão do valor econômico, ó, quanto a organização espera receber em retorno pelo valor que o projeto custa, certo? E esse retorno, ele não é somente o retorno financeiro. O financeiro é crucial, certo? Mas ele também pode ser em questão de visibilidade, em questão de impacto social, em outras vertentes aí que sejam vantajosas para a empresa como um todo. Isso também é algo legal de se pensar a respeito, pessoal. Eu vou trazer aqui algumas ideias de projetos, certo? Nas nossas próximas aulas, e vocês irão pensar a respeito deles, fazendo esse estudo de viabilidade. Beleza? Ok? Então, sobre esse ponto inicial, sobre essa seleção de projetos,
o cerne dela, o principal, é fazer exatamente esse estudo da sua viabilidade, se questionando a respeito desses pontos aqui. Beleza? Então, sempre que pensarem na seleção de projeto, façam associação com seu estudo de viabilidade, porque ele que determina se um projeto será selecionado para dar o seu prosseguimento ou se ele será aí deixado de lado. Beleza? Então, se na etapa anterior nós selecionamos um projeto, fizemos esse estudo de viabilidade, decidimos por levá-lo à frente, então o nosso próximo passo vai consistir em se criar o plano do projeto, certo? O projeto foi selecionado e agora o que eu faço? Agora eu vou criar esse plano, certo? Então, depois que o projeto foi selecionado, você vai ter que planejá-lo cuidadosamente. E aqui eu deveria até ter deixado um destaque maior, porque essa é uma etapa que tem grande impacto mais à frente. Imaginem só a catástrofe que seria fazer o planejamento de um projeto e lá na frente descobrir que algo está errado, ou que ficou faltando algum passo, ou que a metodologia escolhida ela não é adequada, enfim, certo? Você já imagina a catástrofe que seria. Beleza? E aí, o gerenciamento do nosso plano do projeto, certo? Ficou faltando aqui a palavrinha, mas o gerenciamento do nosso plano do projeto faz essas etapas. A sua iniciação, certo? Planejamento, execução, controle e fechamento. Então, iniciação, onde tudo é iniciado, planejamento, onde são planejados os passos, execução desses passos serão executados, controle, meio que ocorre em paralelo com essa etapa, com essa fase de execução, à medida que se vai se executando, vai fazendo esse controle, e fechamento é só o encerramento aí, a conclusão de todo esse plano aí do projeto. Beleza? E aí, olhem só que interessante. Até o momento, eu sempre estava pautando a discussão com essa visão do gerente de projetos, certo? Só que o que eu falei é válido em grandes organizações ou grandes projetos, nos quais, quando está se trabalhando com algo tão crítico ou com algo com abrangência assim tão grande, certo? Que é o fato que são os tipos de projetos que grandes organizações que grandes organizações aceitam ou grandes projetos simbolizam, então a função do gerente de projetos vai ser desempenhada por um especialista, uma pessoa que tem experiência nessa área de gerenciamento de projetos, que tem a formação qualificada para isso, beleza? Porque o impacto crítico de tudo isso vai ser muito maior. Entretanto, nas empresas menores, em especial aqui da nossa região, que não são grandes empresas, certo? Ou então até mesmo em projetos menores, beleza? O analista de sistemas ele pode desempenhar essa função. É bem comum, na verdade, se encontrar isso, certo? O próprio analista de sistemas desempenhando esse papel do gerente de projetos. Às vezes, como o gerente de projetos ele lida com muitas questões e ele tem o seu braço direito, digamos assim, que é o analista de sistemas, então ele meio que pode delegar certas tarefas a esse profissional. Ou em algumas determinadas empresas, porque cabe entender a sua estratégia comercial, elas podem não ter a figura de um gerente de projetos, mas sim desse analista, certo? E aí ele pode desempenhar a sua função de gerenciar todo esse projeto. Então, por isso que ter os entendimentos do que eu estou falando a respeito nesta aula é importante para vocês, ok? Todo projeto ele deve seguir uma metodologia. E aí existem diversas metodologias de desenvolvimento de software, certo? Vocês já conhecem várias. Acredito que já tenham pagado engenharia de software e já tem noção do que eu estou falando, certo? E aí essas metodologias elas variam em termos de progressão. Cada uma delas tem as suas etapas, as suas sequências, seu fluxo, a forma como as coisas ali devem ser conduzidas para que essa metodologia seja adequadamente aplicada, certo? Algumas delas, já que só nós temos uma variação enorme, algumas delas são padrões formais usados por agências governamentais, certo? Que são meio que as metodologias aplicadas a grandes projetos, digamos assim.
Outras foram desenvolvidas por firmas de consultoria e aí foram vendidas aos clientes, certo? Inclusive, isso é uma coisa bem interessante. Existem firmas voltadas a isso, a se criar uma metodologia adequada ao contexto, à realidade de uma determinada empresa. Beleza? E aí também tem as metodologias internas próprias. Sei lá, vamos dizer aqui que eu e a Josiane vamos criar uma empresa de desenvolvimento de software e a gente já quer pautar as nossas etapas de uma maneira diferente. Nós vimos que essas metodologias não se aplicam à nossa área de atuação, aos sistemas que nós almejamos desenvolver. Então, a gente cria a nossa própria metodologia e aplica dentro da nossa empresa. Isso também é algo possível, beleza? E aí, diante disso, desses padrões governamentais, dessas metodologias desenvolvidas por empresas ou dessas metodologias internas, surgem as metodologias que vocês já conhecem, como, por exemplo, modelo em cascata, desenvolvimento em paralelo, desenvolvimento iterativo, prototipagem e a prototipagem descartável, certo? Então, agora, neste momento, vou falar sobre essas metodologias, certo? Para que vocês conheçam ainda mais sobre elas, certo? Ou revisem para que já tiver um amplo conhecimento, porque é necessário para a figura de um analista de sistemas ter amplo entendimento dessas metodologias de desenvolvimento de software. Beleza? A primeira delas, o modelo em cascata. Nesse modelo, o analista e os usuários eles prosseguem sequencialmente de uma fase para outra, certo? Vocês sabem que aqui eu estou pautando 4 fases em específico para esse nosso projeto. Deixa eu até enfatizar aqui, certo? São as fases de planejamento, análise, projeto e implementação. Esse é um modelinho já conhecido por todos, afinal, ele é o primeiro apresentado para vocês quando se estuda essa temática, certo? E aí, as coisas ocorrem de forma sequencial. Então, o seu papel de atuação como analista, ele vai ser executado de forma sequencial. A atuação dos usuários também será aplicada aí de forma sequencial, certo? A atuação também dos desenvolvedores, de todo o time, enfim, as coisas fluem de forma sequencial, certo? E na verdade, geralmente não. Realmente, acho que esse é o melhor termo. Realmente, nesse modelo, todos os artefatos, eles são bastante volumosos. Eles são compostos, assim, estimamos por centenas de páginas, certo? São aqueles, praticamente um livro que detalha passo a passo de cada ponto desse projeto, certo? E todos esses artefatos são apresentados a um comitê de aprovação e ao patrocinador para aprovação a cada nova fase, certo? E diante dessa apresentação desses artefatos, temos que uma fase só vai começar após o término da outra, certo? E aí uma fase só vai ser concluída quando esse comitê de aprovação, que são os cabeças, digamos assim, por trás desse projeto, por trás da empresa, decidirem que as coisas estão corretas, certo? Então, corretas não, estão completas, porque nesse modelo tudo precisa estar completinho para que a próxima fase possa, enfim, ser executada da maneira adequada, certo? Beleza? E aí, esse modelo, olha só, ele se chama em cascata, porque vocês conseguem imaginar uma cascata, certo? Meio que quase uma cachoeira, praticamente, certo? Só que com diferentes degraus, digamos assim. Então, as coisas vão fluindo nesse sentido, certo? É por isso que esse modelo assume esse formato em cascata. Então, imagine aqui o fluxo da água, por exemplo, descendo, e ela passa aqui pelo planejamento, depois aqui pela análise, pelo projeto, implementação e sistema, certo? Beleza? Por que eu estou fazendo essa observação? Porque vamos agora fazer a alusão de um peixe nadando contra essa cascata. Olhem só, chegamos aqui, pronto, partimos aqui de planejamento, descemos, fomos para análise, projeto, chegamos aqui em implementação, certo? E aí, olhem só, um peixe ele teria muita dificuldade para ir contra o fluxo dessa cascata, certo? Ele até conseguiria, que é o caso de alguns peixes que conseguem subir algumas cascatas, eu não me lembro qual é, mas acredito que vocês sabem muito bem o que eu estou falando, que eles ficam nadando contra essa correnteza, e aí é nítido que eles têm um trabalho gigantesco
até conseguir chegar lá ao topo novamente, certo? Essa alusão que eu faço é no sentido de que é possível, quando você estiver aqui na implementação, voltar para as etapas anteriores. Entretanto, fazer isso vai ser muito custoso, vai ser muito trabalhoso, certo? Vai ser algo muito difícil aí de se fazer, certo? É o próprio peixe nadando aí contra o sentido da correnteza. Ele consegue? Consegue, mas ele vai precisar despender bastante esforço para chegar até o ponto em que ele queria chegar, certo? Então, esse modelo em cascata, vejam que ele tem esse fluxo já pré-estabelecido, e aí presume-se que para ir de planejamento para análise, as coisas aqui em planejamento devem estar muito bem encaixadas, certo? Aqui na análise a mesma coisa, em projeto também, implementação também, só para que só então possa resultar no sistema. Entretanto, se vocês notarem aqui, ó, nós temos essa outra setinha, essa setinha, veja que ela já está com fluxo mais dificultoso, que é para realmente enfatizar isso. Você pode ir de análise, você pode, na verdade, voltar de análise para planejamento, entretanto, isso vai ser algo muito difícil aí de se fazer. Beleza? Então, quais são as vantagens desse modelo? Olha só, ele vai permitir identificar requisitos do sistema muito antes da programação começar. Afinal, a programação começa aqui, na implementação. E as etapas anteriores precisaram ser muito bem encaixadinhas, muito bem amarradinhas, para que só então a programação posteriormente pudesse ser executada. Então, isso é uma vantagem muito massa, certo? Outra coisa, que ela limita as modificações nos requisitos à medida que o projeto prossegue, porque essas modificações trarão prejuízos no projeto, certo? Então, por isso que cada uma dessas etapas é arduosamente executada para evitar essas modificações, certo? Como desvantagens, olha só, esse projeto não é só benéfico. Vocês já imaginam as principais desvantagens de tudo isso, porque acredito que vocês já conheçam, certo? Então, como desvantagens, o que eu tenho para citar? Esse projeto ele deve ser completamente especificado antes de a programação começar. Então, achar que esse primeiro ponto, na verdade, esse primeiro ponto aqui é vantajoso. Você está identificando tudo antes de programar. Entretanto, isso também acaba sendo prejudicial, certo? Porque você pode meio que acarretar em atrasos aí no seu desenvolvimento. Se o cronograma está muito apertado e aí você já está na necessidade de começar a implementar logo, se você utilizar esse modelo em cascata, então isso pode trazer prejuízos aí financeiros ou em questão de tempo, pode ir contra o prazo aí estabelecido do projeto, porque você precisa ter amarradinho, tudo muito bem planejado para programar, certo? E aí é óbvio que o cliente ele não quer o documento de requisitos, ele não quer os outros artefatos que vocês aprenderão a fazer aqui na disciplina. Ele não quer nada disso. Ele quer o software funcionando a execução, certo? E aí, como é que se obtém esse software? Pelos documentos ou pela programação? Óbvio que é pela programação, certo? Então, se o prazo está curto e a programação, que é justamente o que vai resultar no software, não pode ser executada, então isso pode ser um prejuízo, não, ser uma desvantagem caso esse método, essa metodologia seja aplicada, certo? E ela também traz um grande lapso de tempo entre a conclusão da proposta, lá no início, certo? E a distribuição do sistema. Ou seja, deixa eu voltar aqui para vocês verem, certo? A etapa aqui de análise, por exemplo, onde é estabelecida a proposta, ela pode ocorrer. Na verdade, a implementação, fica melhor chegar assim. A implementação ela pode ocorrer muito tempo depois da idealização do projeto e da afirmação, na verdade, da formalização, desculpem, do que esse projeto aí deverá possuir, porque pode ocorrer esse grande lapso de tempo e isso pode ser prejudicial para o cliente, que pode acabar esperando aí por muito tempo, pode esquecer até do que ele acabou solicitando, certo? Os testes, ó, olha só, os testes são tratados meio que quase como ideias de última hora na fase de implementação, certo? Então isso também acaba sendo prejudicial caso aplique-se esse modelo, e se o requisito passar despercebido, pode ser necessária uma programação pós-implementação.
Afinal, você só prossegue para a próxima etapa após a conclusão dessa. E aí, se você está lá na implementação, certo? Se você chegou na implementação, então você precisou passar pelas etapas anteriores, certo? Você precisou fazer esse planejamento dos requisitos, precisou fazer análise, o projeto, enfim, teve todo esse trabalhão. Implementou o programa. Vixe, alguma coisa passou despercebida. E agora? Você já está com o programa implementado, possivelmente já esteja aí nas mãos do usuário, e você vai ter que voltar às etapas anteriores, vai ter que nadar contra essa correnteza, contra essa cascata, para poder atingir essa exigência aí que passou despercebida, certo? Então, isso também se enquadra como uma desvantagem desse modelo, ok? Beleza, sobre o modelo em cascata, é isso, bastante conhecido por vocês. Vamos falar aqui de outro, desenvolvimento em paralelo. E aí, o desenvolvimento em paralelo é importante variante do modelo em cascata, certo? Por quê? Ele já surgiu para lidar com o longo tempo do período de desenvolvimento, ou, na verdade, do período do desenvolvimento, certo? Porque o desenvolvimento acontecia muito tempo depois do projeto ser idealizado, planejado e as coisas serem estudadas. Isso podia ser ruim, certo? Então, buscando contornar isso, surgiu o desenvolvimento em paralelo. E aí, no desenvolvimento paralelo, o projeto ele vai ser dividido em uma série de subprojetos distintos que vão poder ser concebidos e implementados em paralelo. Por isso que é desenvolvimento paralelo, certo? Você vai pegar uma ideia gigantesca, vai particioná-la em subprojetos e vai levar à frente, em paralelo, cada um desses subprojetos. E aí, após a conclusão de todos esses subprojetos, lá na frente vai ocorrer a integração deles, certo? Então, você vai integrar todas essas partes separadas e vai obter o seu todo. Mais precisamente, consiste aí na técnica dividir para conquistar, que é bastante aplicada aqui na nossa área de desenvolvimento de software, que você pega algo muito grande a ser desenvolvido, você particiona em partes pequenas, trabalha em cada uma dessas partes pequenas, depois aí une o todo, une cada uma dessas partes e obtém o seu todo. Só que aqui você não está dividindo e trabalhando com cada uma dessas partes individualmente, você está trabalhando com elas em paralelo, certo? Ok? Então é assim que que essa metodologia funciona. Olha só que legal. Então temos aqui o planejamento, a idealização desse projeto e prosseguimos aqui para a análise, certo? Em que são criados esses artefatos, em especial o modelo de requisitos, que é o que mais pauta essa etapa. Prosseguimos aqui para o projeto, em que as outras coisas, outros artefatos mais robustos, mais voltados aí para a programação serão feitos. E aí, olha só, esse projeto, ele foi dividido, na verdade, em 3 subprojetos, certo? Vocês podem ter muito mais, aqui no exemplo foram 3. Então, tá aqui, ó, subprojeto 1, subprojeto 2, subprojeto 3, que engloba exatamente esses 2 camaradas. O que são esses subprojetos? São um outro projeto de menor dimensão, certo? Que vai ser implementado. E aqui, depois que esse projeto for implementado, ele vai ser reimplementado, porque vai ocorrer a reintegração dele com as outras partes que foram desenvolvidas em paralelo, certo? Então, continua sendo um modelo em cascata, se vocês notarem, ó. Aqui a gente precisa ter um planejamento muito adequado, precisa ter a elicitação desses requisitos muito bem planejada, precisa ter criado todos esses artefatos, diagrama de classes, diagrama de comunicações, diagrama de atividades, enfim, coisas que vocês viram aqui na disciplina, certo? Para que só então esses artefatos possam ser separados em diferentes subprojetos e aí cada um deles possa ser trabalhado em paralelo, certo? E aí no final ocorre a reintegração de todos eles. Beleza? Ok, então é assim que o desenvolvimento em paralelo ocorre. E aí, como ele meio que é uma melhoria, digamos assim, do modelo em cascata, então, se vocês notarem, é possível voltar às outras etapas. Olha só, eu estou aqui no subprojeto 2, eu estou fazendo esse projeto dele, opa, alguma coisa aqui está errada. Então, você vai lá, volta para o projeto como um todo, certo? Só que fazer isso também vai ser difícil, afinal, você está nadando contra a correnteza e
pode trazer impactos muito drásticos, porque olha só, a vantagem dele é por reduzir o tempo exigido para distribuir o sistema, certo? Isso é nítido. Entretanto, ele tem uma desvantagem muito complicada, muito catastrófica, eu diria, que é o seguinte: se os subprojetos não forem independentes, aqui escrevi a palavra errada, deixa eu até corrigir logo, independente, certo? Pronto, aqui. Se os subprojetos eles não forem independentes, ou seja, cada um deles não tiver uma visão específica desse projeto, então as decisões tomadas em um vai afetar os outros, em especial as decisões tomadas após o projeto já ter o seu prosseguimento. Ou seja, deixa eu voltar aqui. Se eu estou aqui no projeto 2, opa, identifiquei algo que precisa ser reanalisado, certo? Se esse projeto aqui, se esse subprojeto, na verdade, ele não foi independente, como eu estou voltando aqui para a etapa do projeto geral, então eu vou ter impacto nos outros. E ter impacto nesses outros projetos vai ser ruim, porque vai meio que dificultar todo o fluxo aí desse projeto como um todo. Beleza? Então, essa é a principal desvantagem desse desenvolvimento em paralelo. Beleza? E pessoal, fiquem atentos, fiquem atentos. Estou falando sobre tudo isso para que mais à frente vocês já estejam preparados a tomar decisões e escolherem esses métodos de acordo com a forma como eu vou lidar as avaliações aqui da disciplina, beleza? Então, sempre prestem muita atenção, em especial nessas vantagens e desvantagens, em todo o ciclo, para que quando for necessário pensar a respeito de decidir a respeito de um desses métodos, você já tenha a competência necessária, ok? Beleza, então já vimos dois deles. Cascata, conhecido por vocês, desenvolvimento em paralelo, que veio para melhorar o Cascata. Vamos agora falar sobre o desenvolvimento iterativo, certo? E o desenvolvimento iterativo, olha só que legal. Ele já vai dividir o sistema em uma série de versões desenvolvidas sequencialmente, certo? Então, o usuário meio que vai ter diferentes versões aí desse sistema, certo? E isso é legal porque requisitos importantes e fundamentais são reunidos na primeira versão do sistema, e aí essa versão ela é desenvolvida em um processo mini cascata, certo? E aí após a implementação, o cliente visualiza essa versão inicial do sistema e ele pode dar suas opiniões, pode falar a respeito de requisitos que ficaram faltando, enfim, ele vai fornecer um feedback bastante valioso para as próximas versões do sistema. Então, por isso que o desenvolvimento interativo ele sempre vai ser melhorado, certo? E aí é bem simples também de se entender esse fluxo, algo não é complexo. Vejam que eu estou aqui na etapa de planejamento, e aí passo aqui para análise. Depois disso, eu já vou ficar aqui num ciclo de desenvolvimento que me permitirá obter a versão inicial desse sistema, ou a versão 1.0, digamos assim, certo? Então, estou aqui, passo pela etapa de análise, passo pela etapa de projeto, passo pela etapa de implementação. Desenvolvo a versão 1.0 do sistema com uma visão específica dele, afinal, é só uma pequena versão, não dá para você implementar tudo. Forneço ela para o cliente dá o seu feedback, eu utilizo esse feedback que tanto pode incluir requisitos ou outras coisas aí que sejam relevantes, certo? E aí eu já parto para o desenvolvimento de uma versão 2.0 desse sistema, porque 2.0 porque eu vou estar trazendo novas coisas, certo? Então, trabalho em cima dessa versão e aí apresento ela para o cliente. Beleza. A versão 2.0 tá massa, tá adequada? Não, tá faltando outras coisas. Beleza. Vou agora implementar a versão 3.0 ou vou implementar outra funcionalidade aí que ficou faltando. Enfim, certo? Então, por isso que é desenvolvimento interativo. Eu vou ficar nesse ciclo interativo até conseguir resultar em um sistema para o cliente, certo? O cliente vai dar o feedback dele. Se está faltando alguma coisa, eu implemento. Se não, eu já passo para outra funcionalidade aí do sistema, certo? E aí fico nisso até conseguir entregar o sistema na sua totalidade, certo?
E aí, esse método é vantajoso porque ele leva rapidamente aos usuários uma versão preliminar do sistema. Afinal, você meio que vai estar trabalhando em pequenas versões desse sistema com diferentes visões para que ele já possa ter esse contato aí com o software, certo? E aí, uma vez que os usuários têm um contato com o sistema, requisitos adicionais podem ser identificados ou incorporados nas próximas versões. Beleza? Entretanto, como desvantagem, os usuários eles vão interagir com o sistema intencionalmente incompleto. E aí isso pode ser ruim para ele, certo? Porque ele já vai ver o sistema ali, já vai pensar que ele está criado, já está finalizado, entretanto, ele está intencionalmente incompleto. Porque você está implementando essa metodologia do desenvolvimento interativo e intencionalmente você está entregando ao cliente algo incompleto, certo? E isso pode exigir um pouco de paciência dele com essa distribuição repetida de novas versões do sistema, certo? Não é uma desvantagem assim tão catastrófica, mas é algo interessante de se apontar neste momento, ok? Prototipagem, o próximo modelo. É o já conhecido pelo pessoal que já pagou PDI, mas o pessoal pagou PDI comigo, certo? Protótipo, vocês já sabem muito bem o que é, então ele meio que é uma versão simplificada aí do nosso projeto, certo? A gente traz a visão mais voltada à sua interface e às funcionalidades que ali estarão presentes e como esse sistema vai se apresentar ao usuário, certo? E aí, essa versão é apresentada para o usuário, certo? Você faz uma avaliação com ele e, em seguida, tem um retorno dessas informações, esse feedback. E aí, se forem necessárias mudanças, aí na interface elas são feitas, são reavaliadas, se não, você já repassa o protótipo para o pessoal do desenvolvimento. É assim que as coisas ocorrem, certo? Então, estamos aqui, ó, no planejamento, temos a idealização do projeto, partimos para análise, então criamos aqui, ó, requisitos, certos requisitos estão presentes aqui, partimos para o projeto, certo? E aí implementamos esse todos os artefatos necessários aí ao desenvolvimento desse projeto e aí prosseguimos aqui para o seu protótipo. E aí pode ser necessário você ficar nesse ciclo aqui repetitivo, no qual você vem do protótipo, faz a implementação, depois volta para o projeto, certo? Sempre levando em consideração o feedback, as melhorias sugeridas pelo cliente, ou você já faz a implementação direta e já resulta no software final, certo? Bem simples de entender, principalmente para o pessoal que já pagou o PDI e já tem uma breve noção disso, ok? E aí vocês sabem que esse protótipo tem três diferentes níveis: baixa fidelidade, média e alta fidelidade, mas o mais preferível e o mais conhecido é o protótipo de alta fidelidade, beleza? E aí é muito útil fazer a prototipagem quando os usuários eles possuem dificuldade de expressar os requisitos do sistema. Eles não têm uma visão muito clara do que eles querem. Se eles não têm uma visão muito clara do que eles querem, faz o protótipo, que é algo barato, certo? Não tem nada de código ali por trás. Faz esse protótipo, mostra para o usuário as funcionalidades, como as coisas estarem implementadas, e aí vai conversando a respeito de tudo isso. E aí, no final, o usuário vai dar o feedback dele. Beleza? Ok? A novidade agora para vocês, pessoal, é a questão da prototipagem descartável. Existe também essa metodologia e ela é bem interessante. Ela é bem similar à prototipagem anteriormente discutida, certo? Porque ela também vai incluir o desenvolvimento de protótipos. Você vai estar criando protótipos de baixa, média ou alta fidelidade, certo? Entretanto, olha só o diferencial. Esses protótipos são utilizados para explorar alternativas de design ao invés de usá-la como sistemas reais novos. Ou seja, os protótipos aí criados, eles são meio que descartados, eles não refletem o produto final, certo? Você está criando esses protótipos para conversar a respeito deles, para implementar, para, na verdade, analisar novas funcionalidades, novas interações, enfim, certo? Então, as coisas aí são descartáveis, porque não refletem aí o sistema final, diferente da prototipagem. Para o pessoal que já pagou o PDI comigo, sabe que o protótipo de alta fidelidade que vocês fizeram reflete exatamente o produto final que será criado. Aqui na prototipagem descartável, não, certo? Você está explorando outras alternativas de design, outras funcionalidades que ainda não apareceram, enfim, certo? Então, esse seu protótipo,
ele será descartável. Então, olha só como as coisas ocorrem. Então, tem a idealização do projeto, a sua análise, os requisitos aqui são criados, e aí partimos aqui de novo para análise. Por quê? Você pode prosseguir aqui para o projeto, e aí faz o protótipo, implementação, fica nesse ciclo, certo? Ou caso você você fica, na verdade, descartando esse protótipo, certo? Até chegar ao ponto em que ele vai refletir o produto final. E aí faz esse reprojeto aí, certo? Então você meio que acaba tendo o alcance dessa etapa repetida, tanto da análise como do projeto. Então faz esse reprojeto do protótipo final, sua implementação e finaliza esse sistema, beleza? É assim aí que as coisas elas funcionam, certo? Ok? Então, essa prototipagem descartável, mais nesse sentido, certo? De se avaliar propostas de design novos, de amadurecer as ideias, enfim, certo? Você fica nesse projeto, faz o protótipo do sistema, volta para a implementação, e aí fica nesse ciclo até obter o protótipo final. Diferente lá da prototipagem, que se vocês notarem, a gente fica aqui nesse ciclo de melhoria desse protótipo, mas vejam que do projeto eu já vou direto para a implementação. Eu não fico esperando o protótipo final para fazer o seu reprojeto, certo? Nada disso, ok? Beleza? Então aqui eu trago só uma tabelinha comparativa, certo? Para ajudar vocês a tomarem uma melhor decisão acerca da metodologia mais adequada para o projeto no qual vocês atuarão, certo? Então, aqui tem outras que não foram discutidas, como o modelo V, o desenvolvimento ágil, certo? Que eu vou deixar para falar mais à frente. Mas, enfim, dá para ter uma boa noção. Então, por exemplo, olha só, com requisitos do usuário que estão confusos, o modelo em cascata é ruim, certo? Porque você precisa ter as coisas muito bem especificadas para que o projeto ele consiga fluir da forma correta. Entretanto, olha aqui, a prototipagem, ela já é excelente para isso, porque você já vai utilizar esse protótipo para amadurecer esses requisitos, beleza? Outra coisa, aqui, ó, com prazos curtos, por exemplo, o modelo em cascata é ruim, certo? Mas a prototipagem do sistema já é excelente, porque você já vai estar meio que pensando no produto final, e aí fazer esse protótipo é muito menos custoso do que fazer o código dele, certo? Então, por isso o tempo aí para. E aí por isso que esse protótipo. Na verdade, é por isso que esse modelo em protótipo acaba sendo muito bom em prazos mais curtos. Beleza? Ok? Outro ponto aqui, para lidar com sistemas complexos, o modelo em cascata já é bom, diferente aí do nosso protótipo, certo? Que é o que vocês mais conhecem, beleza? Ó, o protótipo do produto final. Mas aí para um projeto complexo, por exemplo, a prototipagem descartável pode ser excelente, porque você está fazendo o protótipo, mas não do produto final. Você está fazendo, está avaliando com o cliente, está coletando feedback, criando o protótipo, certo? Que tanto pode ser descartado ou como pode ser melhorado. E como você fica nesse fluxo de descarte ou de melhoria, então esse método aí acaba sendo muito vantajoso em projetos de grande complexidade. Beleza? Então tá aqui a tabelinha aí, um resuminho das metodologias, certo? Aí para auxiliar a vida de vocês. Ok? Então, pessoal, era sobre isso que eu queria falar a respeito. Tá aqui as referências, beleza? E em dúvidas vocês podem mandar lá no Discord, ok? Então, agradeço aí a atenção de vocês, certo? Espero ter sido novamente proveitosa essa aula e a gente se encontra amanhã às 4 horas. Beleza? Então, um abraço aí para todos e até amanhã. Valeu, Cláudio, Josiane, Caroline, Aila Nusa. Valeu, pessoal. Então a gente se encontra amanhã, certo? Um abraço aí para todos e tchau, tchau.